Fala galerinha, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você está assistindo o nosso vídeo, né? Bem-vindo a mais um vídeo aqui da Rubro News Futebol Clube. Hoje o videozinho vai ser curto, mas bem explicativo. Nós vamos falar de atleta sendo negociado, vamos falar também do dirigente se pronunciando via Twitter, né, usando suas redes sociais. Nós estamos falando de Luiz Eduardo Batista, o BAP, falando da escolha do novo treinador do Flamengo. Também vamos falar da logística de Marcos Braz e Bruno Spindler para poder retornar ao Brasil antes do dia 30, estava previsto, né, que o Flamengo voltasse os seus dirigentes no dia 30 de dezembro, porém eles vão tentar fazer com que volte antes, até porque assistir Porto e Benfica, teoricamente, não tem mais tanto sentido, uma vez que o Flamengo já escolheu o seu novo comandante para 2022. Então fica aí comigo, vamos começar a falar sobre negociação, saída do lateral direito do Flamengo para a temporada de 2022. Cola aí comigo. E o lateral direito negociado com o Cuiabá, João Lucas, para o Campeonato Brasileiro por empréstimo, permanecerá na equipe do Cuiabá. O Cuiabá ele fez a aquisição, segundo o GE.com, do lateral direito João Lucas. Ele estava emprestado pelo Campeonato Brasileiro, fez uma boas partidas, uma boa participação na competição nacional. Inclusive o Cuiabá não foi rebaixado, era o principal objetivo do Cuiabá. E o João Lucas agradou muito. E o Cuiabá irá fazer a aquisição do atleta. Eu me lembro que no embarque de Marcos Braz para Portugal, nessa saga de contratar um novo comandante para o Flamengo de 2022, os jornalistas Isabelle Costa, Mauro Santana e Jonas Stelman foram que fizeram entrevistas com Marcos Braz no aeroporto, na ida para Lisboa, e segundo a Isabelle Costa, uma pergunta dela para Marcos Braz, segundo Marcos Braz, ele disse que o João Lucas não faria parte do departamento técnico do Flamengo, né, para o elenco do Flamengo para 2022. O Flamengo já conta com 3 laterais para a posição, são eles o chileno Maurício Isla, o brasileiro Mateuzinho e o também brasileiro lateral direito Rodinei. Esse também pode estar de saída. O Flamengo espera e aguarda ainda propostas, mais algumas propostas para o jogador, que já recebeu algumas, é verdade, do Charlotte, da Major League Soccer, também uma proposta de empréstimo de Inter, São Paulo, Fluminense, mas nenhuma delas agradaram, então ele, por enquanto, segue no elenco do Flamengo. Então a informação é essa, João Lucas, que já estava emprestado pelo Cuiabá, permanecerá na equipe do Cuiabá. É isso que eles irão fazer, a aquisição, a compra do lateral direito, que quando o Flamengo contratou, pertencia ao Bangu e tem contrato com o Flamengo, e agora vai firmar um novo contrato com a equipe do Cuiabá. O Flamengo negociou o jogador com a equipe, porém não ainda se pronunciou e não divulgou os valores, mas o certo, a fonte e o crédito do GE.com é que, segundo o GE, João Lucas está acertado de forma definitiva com o Cuiabá, é uma aquisição da equipe. Então é essa, agora cola comigo que a gente vai falar sobre a logística de Marcos Braz e Bruno Spindler para retornar ao Brasil após a aquisição e definição do novo comandante do Flamengo. Fala aí. Sobre Marcos Braz e Bruno Spindler. Marcos Braz e Bruno Spindler, assim que foram para Portugal, tinham em mente voltar no dia 23, antes mesmo da festividade natalina. Né? Porém, isso não foi possível. Inclusive, o Bruno Spindler viajou com a esposa, uma informação do jornalista Pedro Sepúlveda, e disseram que Marcos Braz também tentaria inserir ou incluir a esposa para passar o Natal com ele, haja visto que eles não retornariam no dia 23. Dia 23, que teve aquele confronto, o primeiro confronto entre Porto e Benfica pela Taça Liga de Portugal, um jogo único. O jogo foi no estádio do Porto, vencido pela equipe do Estádio do Dragão por 3-0. Placar construído ainda na primeira etapa, com 2 gols do Evanilson, que acabou sendo expulso, mas o Benfica até teve 2 gols anulados de forma correta pelo VAR, muito ali em alguns centímetros, mas foi anulado de forma correta. O Porto jogou muito melhor, poderia ter sido de muito mais. E Bruno Spindler e Marcos Braz estiveram, inclusive, no camarote do presidente do Porto. Eles ali, naquele momento, esticaram um pouco mais a sua estadia para o dia 30. Inclusive, numa entrevista para o TNT Esporte, o Marcos Braz disse que caso estendesse a sua visita para o dia 30, e assim foi feito, voltaria com certeza com o treinador debaixo do braço. O certo é que o Flamengo já acertou detalhes e já acertou contrato, inclusive, com o Paulo Sousa, ex-treinador da Polônia, ainda treinador, mas daqui a pouco ex-treinador da Polônia. Inclusive, a Federação de Futebol da Polônia já
divulgou uma reunião quarta-feira, dia 29, para falar sobre o caso, possivelmente para comunicar o desligamento de Paulo Souza, para que aí sim firme um contrato com o Clube de Regatas do Flamengo. O certo é que tudo isso, já decidido o treinador, eles não têm muita lógica ficar até o dia 30. Dia 30 que seria a data do novo jogo, na verdade o outro jogo, não o novo, o outro jogo entre Porto e Benfica, mas aí válido pelo Campeonato Português. A informação que a gente apurou é que possivelmente o Bruno Spindler pode estar retornando amanhã, dia 28, terça-feira, para o Brasil, e depois Marcos Braz retornar. Lembrando que Bruno Spindler foi para uma sexta-feira em Portugal e no dia seguinte, num sábado, Marcos Braz encontrou o seu, podemos dizer assim, parceiro de comando do Flamengo, né? Marcos Braz, vice-presidente, e o Bruno Spindler, diretor de futebol do Clube de Regatas do Flamengo. Também pode ser que os dois voltem juntos, mas é provável que Bruno Spindler volte no dia 28 e Marcos Braz no dia 29. Eles estão tentando fazer essa logística, tem o retorno confirmado para o dia 30, mas, como eu falei, segundo eles analisaram que já fecharam um nome, já deixaram tudo muito alinhado com o Paulo Souza, não tem porquê eles ficarem até o dia 30 em Portugal. Eles estão em Lisboa, estavam em Braga, conversaram com o presidente Antônio do Braga, inclusive conversaram para saber sobre Carlos Carvalhal, que também não foi um dos escolhidos, né? A multa contratual foi o que mais pesou, o valor de 2,5 milhões de euros, e mesmo com a eliminação do Braga também para a Taça Liga de Portugal, logo após a derrota da equipe, o presidente do Braga comunicou que Carlos Carvalhal irá permanecer no Braga e irá cumprir o seu contrato, que vai até maio de 2022. Muito parecido em relação a Jorge Jesus, que também tem contrato com o Benfica até maio de 2022. O Jorge Jesus muito ameaçado no Benfica. Muitas pessoas dizem que, inclusive, ele pode ser desligado após o jogo contra o Porto, independentemente do resultado. Já Carlos Carvalhal não estava tão ameaçado assim, mas os últimos resultados também não têm agradado. Inclusive, foi goleado por 5-0 pelo Boa Vista no Campeonato Português e agora foi eliminado. Foi derrotado, pelo Boa Vista por 5-0 no Campeonato Português e agora foi eliminado da Taça Liga de Portugal pelas oitavas de final. Então, certo que o momento do Carvalhal também não é tão bom assim, mas o seu presidente bancou o treinador português do Braga. Agora, vamos falar um pouquinho de Luiz Eduardo Batista, o BAP, e a sua declaração nas suas redes sociais, mais diretamente ao Twitter, sobre o novo comandante do Flamengo. A política do Flamengo está pegando fogo. Perde não, fica aí comigo. E a política do Flamengo realmente sempre ferve, né? O Flamengo é um clube muito político, sendo redundante. É um clube que tem a sua oposição muito forte, muito presente. Muitos diretores têm aquele conselhinho, né? Além de ter o seu vice-presidente, o presidente não tanto ativo assim, mas o seu vice-presidente um pouco mais ativo, mas também tem uma figura muito carimbada no Clube de Regatas do Flamengo, que é o Luiz Eduardo Batista, mais conhecido como BAP. O BAP usou as redes sociais hoje porque alguns veículos de informação, alguns youtubers, alguns jornalistas e alguns, como eu falei, veículos de informação no modo geral, soltaram notícias, então vincularam notícias de que ele e Rodolfo Lantin tinham pressionado Marcos Braz e Bruno Spindler para fechar logo com Paulo Souza. O certo é que hoje, por volta de 2 horas da tarde, né, mais ou menos 2 horas e meia, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, usou suas redes sociais, mais precisamente o Twitter, para fazer um comentário, uma declaração, podemos dizer. E ele se refere em relação ao assunto, à contratação de Paulo Souza. Aspas para Luiz Eduardo Batista. Ele fala o seguinte: sobre a contratação de nosso técnico, ou seja, já deixando claro que o Flamengo tem um treinador escolhido, e esse treinador é o Paulo Souza, quero esclarecer que o processo de negociação foi conduzido por quem estava em Portugal tendo conversas pelo clube, ou seja, representando o clube. Ele se referiu diretamente a Marcos Braz e Bruno Spindler, vice-presidente e diretor de futebol. Minha participação limitou-se à aprovação pelo conselho do perfil dos candidatos. Qualquer coisa diferente disso é mentira. Ou seja, Eduardo Batista, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, diz que em relação à escolha ele não se meteu, ele não fez parte da negociação, ele não conduziu internamente ou remotamente e ele não pressionou, segundo o próprio Luiz Eduardo Batista, o BAP, a escolha do comandante Paulo Souza, ex-treinador da Polônia, ainda treinador. Aliás, em falar em Paulo Souza, como eu falei, o presidente da Federação Polonesa marcou uma reunião
para o dia 29 agora, quarta-feira, para fazer possivelmente uma declaração, comentar sobre a situação de Paulo Sousa. O nome do presidente da Federação Polonesa de Futebol é o Cezary Kuleza. Ele convocou a reunião, como eu falei, extraordinária para dia 29 de dezembro, muito possivelmente para anunciar a saída de Paulo Sousa, próximo treinador do Flamengo, as grandes mídias portuguesas e também brasileiras, inclusive grandes aí como o Caio Mota, Globoesporte.com, confirmando e também reafirmando a informação de que Paulo Sousa será comandante do Flamengo para 2022. E o BAP dizendo que não teve nenhum tipo de influência em relação ao nome escolhido, teoricamente, como ele diz, por Marcos Braz e Bruno Spindel, que representavam o Flamengo nessa turnê, podemos dizer assim, em Portugal. Como eu falei, os dirigentes do Flamengo tentam aí voltar antes do dia 30 e o Flamengo está muito atento a essa reunião da Federação Polonesa para poder anunciar o desvínculo de Paulo Sousa e aí sim anunciar o treinador de forma oficial. O Flamengo já se prepara para poder usar suas redes sociais para que Paulo Sousa seja anunciado, como eu falei, não sendo redundante, de forma oficial para os seus torcedores, para a imprensa, e aí sim o comandante começar a fazer o seu trabalho. Paulo Sousa deve desembarcar no Brasil somente após o Réveillon. Ele está em Portugal passando as festividades com os seus familiares. Lembrando que o Paulo Sousa, mesmo sendo português, nunca trabalhou numa equipe do seu país, da sua terra natal. Então, galera, é isso. Um vídeo curtinho. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, pelo carinho. A todos vocês peço humildemente que se inscrevam no canal, acionem o sininho de notificação, deixem aquele like rubro-negro, é muito importante para o crescimento. Queria agradecer de muito coração a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, que gostam do meu trabalho. Peço também que vocês me sigam aqui, @Júlio Miguel Neto, nas minhas redes sociais, tanto no Twitter e no Instagram. A gente também a gente fica bem ativo lá nas redes sociais. Mas eu queria agradecer principalmente ao crescimento do canal aqui no YouTube, né? A gente tem feito um trabalho sério, correto, honesto e vamos continuar nessa pegada. Então, galera, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Forte abraço. Saudações rubro-negras.